Agora. Então, bem-vinda, Eliana, nossa querida. Eliana também é da organização, essa parceria incrível. Então, Eliana é farmacêutica, Eliana Camargo de Souza, farmacêutica industrial, graduada pela Escola de Farmácia da UFOP, e se dedica desde 1993 à farmácia magistral, atuando em Ouro Preto, na farmácia Vivere. Mestre em Ciências Biológicas, especialista em homeopatia, estudiosa de fitoterapia e florais. É apoiadora de todas as práticas que promovam a saúde e o uso racional de medicamentos. Bem-vinda, Lili. Obrigada a todos. Nós estamos aqui nessa alegria, né, de realizar esse evento, né, que realmente para nós era uma expectativa grande ver acontecer, né, e estou adorando, agradeço também, acho que é uma oportunidade muito especial para mim. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar. Não sei se eu já posso começar a falar como é que é. Eu vou só falar para o pessoal que na parte da manhã a gente fez as apresentações, né? A gente falou um pouquinho da iniciativa, do simpósio. A gente gravou a parte da manhã, a gente vai disponibilizar para vocês o link, né, no final do simpósio. Então, quem não teve a oportunidade de assistir as palestras da parte da manhã vai ficar disponível, a gente vai enviar para vocês. Então, na parte da manhã a gente já fez essa explanação assim, do simpósio, a intenção, de onde ele nasceu, e agora à tarde a gente já entra com as palestras. Então é isso. Eliana, fica à vontade. Posso? Gente, então, bem-vindos mais uma vez, né? Eu hoje vou falar um pouco sobre a farmácia em relação às práticas integrativas. Alguns assuntos eu vou conseguir explorar um pouco mais e outros menos, porque realmente é uma área muito ampla, é muito conhecimento envolvido, e a intenção aqui é pelo menos que a gente comece a sintonizar dentro dessa temática, tá? Então, a ideia mesmo é abordar e aprofundar dentro do que for possível, e nós vamos explorando outras temáticas também em novas oportunidades, né? Então, a farmácia em si é um estabelecimento de saúde, né? Enquanto estabelecimento de saúde, a gente segue várias regras. As regras estão vinculadas a resoluções, tanto da área de saúde, então, que sejam municipais, estaduais e federais, né? A Anvisa rege muito da nossa atuação. Então, nós seguimos um padrão para poder exercer a nossa função na sociedade. E então é um estabelecimento formalizado. Dentro desse sistema, nós temos algumas etapas que são importantes. Eu vou falar um pouquinho aqui dessas 5, né? Acolhimento, avaliação da prescrição, preparo, dispensação e manutenção dos registros. Mas vou falar disso e vamos explorar um pouquinho mais. Aí, quem tiver perguntas, depois pode ir anotando que nós vamos responder aos poucos. Bom, e é um estabelecimento de saúde, ok, maravilha. Então, segue regras, sim, maravilha. Agora, como na farmácia, né, magistral, no caso aqui, nosso é farmácia magistral em especial, mas como qualquer farmacêutico dentro de uma farmácia, pode saber como proceder quando recebe um paciente que está interessado em algumas das práticas integrativas, né? Então, o acolhimento, a forma como nós recebemos os pacientes na farmácia é que vai permitir que a gente perceba que ou ele já faz uso de alguma prática diferenciada, ou que ele tem interesse em fazer uso, e ali nós podemos fazer uma orientação. Então, é uma demanda que ela aparece a partir ali da área, né, do atendimento que nós fazemos no balcão a cada paciente que entra na farmácia, né?
A farmácia é também um local onde nós vamos receber prescrições de profissionais e essas prescrições, nós vamos falar aí de algumas especialidades, mas essas prescrições elas vêm seguindo também determinadas regras e se não seguem, nós precisamos também ajustar alguns padrões, alguns procedimentos para que sigam, né? Então, se um profissional decidiu prescrever um fitoterápico para um paciente, como que é essa prescrição, né? Prescrição é a receita, tá? Então, a receita, o papelzinho, você chegou lá na farmácia para ser atendido. Aquele papel é uma prescrição. Essa prescrição, ela vai ter quais dados? E no caso de ser uma prescrição de homeopatia, de florais, de fitoterapia, como é que isso funciona? Tem diferenças? Tem peculiaridades? Tem. E aí, conforme nós fomos falando um pouco das áreas que hoje nós vamos conseguir falar, eu vou explicando um pouco da prescrição em cada um. Quem tiver dúvidas específicas sobre isso, né, no caso, se tiver alguém que quer fazer uma prescrição e quer que ela seja atendida da melhor maneira, como é que a gente acerta essas orientações, né? Na farmácia também, então, uma vez que chegou uma prescrição, vamos aí dar um exemplo, vocês estão vendo nessa imagem, né? Aqui na imagem, aqui, várias cápsulas, né? Isso é uma das formas farmacêuticas, aí umas com um óleozinho amarelo e várias delas com pós de plantas. Aí nós temos aí pó de planta ou extrato seco de planta e eles foram preparados seguindo uma prescrição. Então, alguém indicou um medicamento, ele chegou na farmácia, a prescrição foi avaliada, estava tudo ok, tanto com relação à dosagem, as características, a receita era um documento completo, nós vamos preparar. Então, na farmácia, a gente tem essa etapa também. Então, voltou. Acolhimento, a pessoa chegar, precisando de algum serviço, ela chegou e tem uma prescrição, nós vamos avaliar essa prescrição, vamos enviar para o preparo. Depois do produto pronto, o produto acabado, nós vamos fazer a dispensação. A dispensação, nesse caso, é o que? É entregar o medicamento para o paciente, né? E fazer as orientações que ele precisa para que o tratamento que ele vai fazer tenha o melhor resultado possível, né? Então, a dispensação, a gente fala como uma dispensação ativa. Não é só pegar o medicamento e entregar, tá? Vou pegar só o medicamento e entregar. Não. É entregar e fazer as orientações, ou agora, como nós estamos nessa época de pandemia, ter no mínimo uma linha direta de contato, caso o paciente tenha dúvidas, que ele possa utilizar para esclarecê-las, tá? E aí nós temos ainda uma parte burocrática que fica aqui no acervo documental, né, das farmácias, que é a manutenção de registros. Então, o nome do paciente, qual foi a prescrição, que nós preparamos, quanto que nós preparamos, qual era a dosagem. Então, isso tudo fica registrado. Quem prescreveu, como que indicou, como é que ele vai usar, até o rótulo, né? O que foi escrito no rótulo, isso tudo fica registrado. Mas eu vou chamar aqui um pouco, para quem assistiu hoje de manhã, o que a Gelsa falou. Então, nós temos aqui, enquanto acervo documental, uma forma de avaliar. Por exemplo, se nós quisermos aqui, e em várias outras farmácias, fazer uma avaliação de quantos pacientes no município de Ouro Preto tomaram floral manipulado neste estabelecimento nos últimos 5 anos. Isso é documento, a gente tem como gerar. E eu só estou falando isso, quem não assistiu às palestras da parte da manhã, foi levantada a importância de nós termos os registros para que a gente possa realmente ter uma análise de demanda e falar, olha, nós temos demanda para esse trabalho. Né? O trabalho com as práticas integrativas e complementares em Ouro Preto tem sim uma demanda. Mas então, de uma maneira geral, é só para explicar aqui o que é a farmácia, como é que nós fazemos isso, como é que a gente recebe uma prescrição ou recebe um paciente para poder orientar e ele vai fazer uso de alguma prática ou de um medicamento, né? Relacionado a uma prática integrativa e complementar. Tudo bem até agora? Bom, das primeiras práticas que nós vamos falar aqui hoje, que das mais importantes
em função do percentual de pessoas que ela atinge, é a fitoterapia. O que é a fitoterapia, né? A fitoterapia das práticas integrativas, ela é uma que é caracterizada pelo uso de plantas medicinais ou de fitoterápicos. E a intenção qual é? Tanto para fazer a prevenção, né? Às vezes nós podemos usar um fitoterápico ou uma planta medicinal para prevenção de doenças, como nós podemos usar para tratamento, né? Nós temos um acervo incrível, né, de documentos sobre utilização e resultados de pesquisa sobre utilização de plantas medicinais e de fitoterápicos. Se nós estamos aqui em Ouro Preto, então fazendo uma alusão assim, se formos lembrar, e depois vou citar a Gelsa mais uma vez, mas se nós formos lembrar como é que foi na época da colonização, né, nós tínhamos aqui a chegada dos bandeirantes e tínhamos vários portugueses e tínhamos os índios em Ouro Preto. O que ficou dessa memória terapêutica? Peguei isso e vou deixar no balcão aqui, porque não, né? Onde é que estão esses documentos? Só que nós temos um acervo documental muito interessante relacionado à história natural do Brasil. E vários naturalistas passaram por essa região e deixaram registros sobre a utilização de plantas medicinais. Então, isso nós estamos falando aí de século XVIII, XIX, né? E nós temos, inclusive, vários passeios interessantes em Ouro Preto para quem quer entender um pouco dessa história das plantas medicinais aqui, né? Nós temos, dá bem para fazer um trabalho, mas, enfim, o que nós temos? Nós temos plantas medicinais, que aqui eu vou explicar a diferença, e temos fitoterápicos, que são diferentes, para que possam ser, todos são de origem vegetal, todo é de origem vegetal, e eles vão ser utilizados tanto na prevenção quanto no tratamento de doença. Como farmacêutica, todas as vezes eu vou estar sempre preocupada com quê? Vou estar preocupada, além de saber que o usuário entendeu como é que ele vai utilizar aquilo e para que é que ele está usando, né? Qual é a segurança que ele tem em estar usando aquilo. Então, para ter segurança, e, na verdade, nós temos ações, né, do governo federal, já desde 2006, através do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, nós já temos as plantas medicinais como objeto de estudos mais aprofundados, né, e temos documentos que falam quais são as plantas que já têm o seu uso seguro ou assegurado o resultado de pesquisas variadas, tá certo? Então, esses dados são dados já, que eu vou até mostrar aqui a capa de algumas publicações, mas que já podem ser utilizados no dia a dia de qualquer profissional que atue nessa área da fitoterapia, né? Quem é que pode trabalhar? Quem trabalha com fitoterapia, né? Se eu estivesse vendo as carinhas de vocês, ia perguntar quem é que vai levantar a mão e fala que já trabalha com fitoterapia. Então, quem trabalha com fitoterapia pode ser de várias, tanto ter sim uma formação acadêmica de várias áreas de saúde, e nos últimos anos nós temos visto que alguns profissionais, mesmo não sendo da área de saúde, têm se capacitado cada vez mais para ajudar nesses trabalhos, né? Eu quero aqui ressaltar que dentro das políticas públicas que nós temos visto, além da fitoterapia ser chamada como um elemento para auxiliar, né, na prevenção e tratamento de doenças, existe hoje toda uma organização de um arranjo produtivo de plantas medicinais que é financiado não só pelo governo federal, como por várias instituições, e que tem auxiliado no crescimento da perspectiva de utilização da fitoterapia. Então, é uma cadeia produtiva. Então, nós temos aí um produtor rural podendo ser envolvido também no cultivo de plantas medicinais e sendo mais um ator nesse conjunto, né? Então, mais uma vez, eu também acho importante a gente lembrar, por isso que um evento desse tipo tem que ser aberto para todo mundo, porque está todo mundo junto, né? Bom, então, vamos lá. Nós fazemos chá, ou nós fazemos fitoterápicos com todas as plantas?
Será que todas as plantas podem ser utilizadas para fazer fitoterápico? Não, não podem. Nós temos várias plantas que são tóxicas, inclusive algumas, se você caminha também por Ouro Preto, nós temos plantas tóxicas em jardins públicos. Então, as pessoas nem sabem, mas elas estão ali. E não tem nem nada que indique que oriente. Então, não é toda planta que serve para produzir medicamento. E mesmo tendo uma planta que vá ser utilizada para produzir medicamento, não é, às vezes não é a planta inteira. Para cada planta, nós temos uma descrição, vou dizer uma monografia, uma orientação que vai dizer qual é a parte daquela planta que é usada. Então, coloquei umas imagens só para a gente ver aqui, ó. Nós temos aqui a canela, então a casca de uma planta que tem o efeito terapêutico e vai ser utilizada para produzir um fitoterápico. Aí nós temos aqui a semente do anis estrelado, outra parte da planta. Aí nós temos aqui a flor de calêndula, então aqui a flor que é utilizada. Aí nós temos aqui o caule, né, de planta que também vai poder ser utilizado. Então, para cada planta foram estudados quais são as partes que têm os princípios ativos que vão exercer esse efeito fitoterapêutico, tá? Então, isso tudo tem muito estudo, muita dedicação, são muitos profissionais durante muitos séculos que se envolveram nisso. Se nós formos pensar nas nossas raízes, eles se envolveram porque conseguiram, através de levantamentos, que eu vou chamar aqui, simplificando, levantamentos etnobotânicos, ou indo junto à população para saber como é que ela curava seus males, antes mesmo da gente ter todo esse recurso, né, tecnológico que temos hoje, e aquele dado foi servindo para aos poucos, através de pesquisas de trabalhos, promover aquele material que era só de um conhecimento oral, de uma memória oral, em algo que tem sim um relato já científico, documental e que permite a utilização. Nada mais justo, uma vez que foi dali, né, foi no levantamento que nós começamos essa história toda, nada mais justo que a população tenha esse conhecimento de volta. Então, eu acredito que isso daí é uma iniciativa especialmente essencial do que a gente pode fazer na área de saúde, né? No mínimo. Bom, e fitoterápico, a gente pode, na verdade, utilizar, além das partes variadas da planta, a gente pode usar a planta fresca, planta seca, posso usar a planta para fazer um infuso, que é um tipo de chá, um decocto, que é outro tipo, um macerado, uma tintura. Eu vou mostrar essas coisas para vocês terem noção. Extrato mole, extrato seco, xarope, cápsula, comprimido, solução, oleóleo, pomada, emulsão, pastilhas, são algumas das formas farmacêuticas através das quais a gente pode administrar um fitoterápico para um paciente. Agora, quando eu falo planta fresca, mas como assim planta fresca? Uma das iniciativas dentro dessas prerrogativas todas do governo, nas práticas integrativas e complementares, é a construção de farmácia viva. O que é uma farmácia viva? Farmácia viva é uma horta de plantas medicinais em que o cultivo é feito seguindo já um padrão, tem toda uma estrutura determinada. Então, é seguido um padrão para que a produção das plantas medicinais esteja de acordo com o que a gente quer delas. Que não adianta, por exemplo, usar ou cultivar a planta. Vamos dar um exemplo aqui, espinheira santa, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Espinheira santa, nós temos 5 variedades. Nós estamos chamando de espinheira santa, são 5 plantas diferentes que têm o mesmo tipo de ação, mas só uma realmente é a melhor, né? Que tem um efeito melhor. Então, nós vamos cultivar qual? Essa melhor, né? Então, só para, de uma maneira geral, dizer, é uma forma que nós temos de ter a planta fresca. Agora, não é toda planta que pode ser utilizada fresca. Então, a farmácia viva tem suas especificidades e pode ser, realmente é muito interessante que a gente promova, inclusive, essa estruturação. Agora, nem todas as plantas que saem da farmácia viva vão ser usadas
frescas, né? Muitas vão ser depois desidratadas, pulverizadas, então tira a água da planta, faz aquilo virar um pó, e dali pode produzir um ou outro extrato que seja para uma forma farmacêutica, uma apresentação final diferente em função da característica daquela planta que vai ser utilizada. É muita informação, né, gente? Eu vou parar, vocês anotam, se tiverem perguntas, eu vou dar uma avançada, né? Forma farmacêutica, ano passado mesmo, num evento que nós tivemos aqui em Ouro Preto, eu usei essa imagem na forma de banner, para a gente poder falar algumas formas farmacêuticas de fitoterápica. Então, forma farmacêutica, o que é? Forma farmacêutica é o modo como eu apresento o medicamento para o paciente, tá certo? A forma que ele vai utilizar aquele medicamento. Então, nós temos aí uma xícara de chá. Então, é uma forma de administrar um fitoterápico. Eu vou preparar um chá, daqui a pouco eu mostro as diferenças, dependendo da parte da planta, a gente prepara o chá de uma maneira ou de outra, são técnicas diferentes, mas o chá é uma forma de utilização do fitoterápico. Que outra forma? Eu posso produzir também cápsulas gelatinosas. Então, eu tenho aqui essas cápsulas e dentro delas eu tenho um fitoterápico. Pode ser um pó de uma planta, pode ser um extrato seco, que é outra forma pó da planta também. Posso ter também a forma de cápsulas oleosas. Então, eu tenho aqui óleo de prímula. Então, o óleo da prímula, a prímula é uma flor, né? Os óleos da semente dela, aqui dentro de uma cápsula oleosa, que é uma cápsula mais macia do que a cápsula comum. Eu posso ter esse fitoterápico apresentado na forma de tintura. O que é a tintura? A tintura é um extrato feito utilizando água e álcool. Então, é um extrato hidroalcoólico e com esse líquido, né, com essa solução hidroalcoólica, eu consigo extrair alguns princípios ativos da planta e a tintura passa a ser mais uma forma de administração do fitoterápico. Eu posso também ter um óleo, né? Então, aqui, umas gotinhas de um óleo, que pode ser tanto o óleo da planta, né? Vamos pegar um óleo de amêndoas, um óleo de semente de girassol, né? Que é outra, também tem uma ação, né? Emoliente e tudo, e que vai ser uma forma de utilização como fitoterápico. Eu posso também administrar um fitoterápico na forma de creme. Então, vamos pensar aqui em alguma planta que a gente está muito acostumado a escutar e que nós podemos fazer um creme ou uma pomada e passar sobre a pele. Arnica é uma planta que quase todo mundo já ouviu falar, né? Calêndula é outra, então, nós podemos fazer creme, pomada, né? E que vão servir para tratar também determinadas condições, né? Outra forma é o xarope. Xarope nós temos, já é uma forma farmacêutica, nós temos aí xarope de muitos medicamentos alopáticos também, né? Que a fitoterapia se insere, inclusive, na alopatia. Mas temos xaropes variados. Então, ali no xarope nós vamos colocar o ativo fitoterápico para facilitar a administração para uma pessoa, por exemplo, uma criança que não vai ter facilidade com os sabores dos fitoterápicos, que muitas das vezes são amargos, né? E aí, para falar em criança, eu preciso até abrir uma aspa aqui para dizer que não é para dar fitoterápico para as crianças assim, liberadamente, sem acompanhamento profissional. Pausei, nós vamos voltar, que eu ainda vou falar disso um pouco. Bom, outra forma que nós temos aqui, que eu coloquei, é sabonetes. Então, podemos também fazer um sabonete com os shampoos, né? Com extratos vegetais, com uma intenção terapêutica, né? Vou voltar aqui na calêndula, um shampoo ou um sabonete de calêndula, eles têm uma ação, no caso, né, que vai, no caso da calêndula, num shampoo, a gente pode tratar uma seborreia leve com um shampoo de calêndula, se você faz uso diário, ele vai servir. Então, forma farmacêutica de
forma farmacêutica é isso tudo, aí cápsula, tintura, óleo, creme, pomada, xarope, cheio de possibilidades. E aí nós temos os fitoterápicos, então vocês veem que riqueza de informação, é muita informação para um momento só. Eu vou reduzir um pouco nesse ritmo, mas acredito que deu para ter dar uma geral, né? Nessas da farmácia viva, eu falei aqui, deixei o chá como forma especial de administrar plantas medicinais. É bem útil e bem interessante e cria uma forma de autocuidado estimulado, também muito interessante. As duas formas mais importantes que a gente tem para preparar o chá, duas mais utilizadas são infusão e decocção. Infusão eu utilizo para preparar chá de partes moles da planta. Então, o que é parte mole? Folha, flor, partes moles, né? Ou o fruto também, ou até uma inflorescência. Então, aquele monte de florzinhas juntas. Para essa parte da planta, nós vamos usar esse método de infusão. Como é que faz? Você ferve a água e verte a água sobre a planta. Você não põe a planta dentro da água para ferver. Então, esse método de infusão é um método simples. A decocção é utilizada para partes duras, quando o que me interessa na planta medicinal é uma parte dura. Então, é um caule, é uma casca, uma raiz, né? Ou é até uma folha muito grossa. Quando é uma folha muito grossa, a gente também vai usar decocção. Nesse caso, eu preciso levar a droga até a ebulição, vai ferver ali um pouquinho, cada uma tem um tempo determinado. Na maioria das vezes, 5 minutos, resolve. Então, aqui é só para a gente dar uma pincelada nesse conhecimento. Nós estamos vendo aqui que eu vou dar uma acelerada por causa do tempo, porque é realmente muita informação. Mas vou falar aqui de uma outra prática integrativa que é também muito rica e que já é adotada há muito tempo no Brasil, mas no mundo, desde que Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né, desenvolveu os trabalhos, é o que ela vem sendo usada. Então, nós já temos mais de 200 anos de utilização da homeopatia no mundo. No Brasil, nós tivemos vários, vou dizer, entre aspas, embaixadores, outros pais, segundo os pais que vieram trazendo esse conhecimento. E temos discípulos, né? Eu estou na lista dos discípulos, temos vários que foram seguindo com esse trabalho. E aí, de uma maneira resumida, como é que a homeopatia trabalha? A homeopatia trabalha diferente da fitoterapia. A fitoterapia tem lá plantas. Na homeopatia nós temos plantas também, só que na homeopatia não é só planta. Nós não trabalhamos só com matérias-primas do reino vegetal, nós temos também matérias-primas do reino animal e do reino mineral, sempre com muita técnica de produção. A gente não faz um medicamento homeopático de qualquer maneira, tem toda uma técnica e são vários documentos e monografias que a gente segue para poder preparar. Quais são os princípios básicos que regem a homeopatia quando a gente fala que quer fazer um tratamento, não que quer utilizá-la como ferramenta terapêutica? São 4 princípios básicos. Um é lei dos semelhantes. Semelhante cura semelhante. Então, eu vou muito rápido, pedindo licença porque vai ser rápido. Quando eu trato um paciente, por exemplo, que está com febre, então todo mundo aí tem na cabeça, o paciente está com febre, então nós vamos dar para ele um antitérmico, se eu for pensar na alopatia, né? E aí tem dipirona, paracetamol, várias opções. Quando eu vou pensar num paciente que está com febre e eu quero tratar com homeopatia, eu vou dar para ele um medicamento que vai estimular o corpo dele a entender que o problema é a febre, então essa autorregulação vai acontecer nele, no corpo dele. Esse vai ser um estímulo que nós damos para que o corpo dele reaja. Então, esses estímulos, eles se baseiam aí nessa similia similibus curantur, então semelhante cura semelhante, e como é que a gente sabe que um medicamento serve para isso, serve para aquilo, serve para aquilo outro. Bom, com esses anos todos, mais de 200 anos de trabalho, muitas foram as pesquisas e muitos são os registros e monografias de medicamentos homeopáticos já testados. Então, cada
medicamento tem todo um arsenal, vamos dizer assim, uma lista gigantesca de materiais que a gente pode utilizar para estudar e, a partir dali, definir como opção terapêutica para um outro caso, né? Outras características importantes da homeopatia é que a homeopatia sempre trabalhou com experimentação no homem. Então, não tem experimentação em animal. A não ser que o animal, se você queira tratar animal, então quer fazer experimentação no animal, porque é nele que você vai tratar. Mas se o que você quer é tratar ser humano, a experimentação foi feita em seres humanos. As doses são mínimas, então cada vez menores, né? E, em geral, medicamento único. Não é só assim que se usa a homeopatia, mas, em geral, isso é o que o Hahnemann preconizou. De lá para cá, tantos foram os envolvimentos, tanta gente estudando, tantos trabalhos e tantas aberturas possíveis, que nós temos hoje a homeopatia apresentada e utilizada de várias outras formas. Nós temos também ela apresentada e utilizada não só para seres humanos. Nós temos a utilização no cultivo, então tem muitas pesquisas para utilizando a homeopatia para tratamento de pragas em plantações. Nós temos também a homeopatia sendo utilizada para tratar os animais, todos que vocês puderem imaginar. Então, é uma outra área muito rica e que eu acho que a gente merece ter também bem avaliada e bem implementada como prática integrativa para nós todos aqui. E eu sei que em Ouro Preto, Itabirito, Mariana, vários são os profissionais que já trabalham nessa área, mas eu acredito que seja importante também a gente reforçar um pouco e promover um crescimento, talvez, né, dessa área. As formas farmacêuticas na homeopatia vale quase todas aquelas que nós falamos, já, né, tem creme, pomada, mantém também, mas em especial nós temos aqui, olha, uma forma em gotas, que é a forma farmacêutica líquida aqui, e temos aqui a forma em glóbulos, essas bolinhas aqui são pequenos glóbulos. Os medicamentos homeopáticos tanto podem ser produzidos na farmácia magistral, que é a farmácia magistral, farmácia de manipulação, quanto eles podem ser produzidos em escala industrial. Então, tudo é uma questão de escala e do quanto se vai produzir. Eu esqueci de colocar aqui uma imagem, mas tem comprimido, é mais uma forma de apresentação, uma forma farmacêutica para apresentação de um medicamento homeopático. Então, em termos de enriquecimento de possibilidades, a homeopatia vem com brilhantes resultados e nós temos aí toda uma preocupação ambiental que ela vem só caminhando. Nós falamos aí de fitoterápico, agora nós falamos de homeopatia, vamos falar assim passar muito rápido na aromaterapia. Na aromaterapia nós usamos também óleos essenciais extraídos de folhas, talos e flores de planta. Também estamos usando aí potenciais produtos naturais, né? Agora, também tem técnica, também tem cuidados para produzir, também tem depois cuidados, forma de armazenar. No caso da aromaterapia, nós temos muitas plantas, né, das quais se pode extrair os óleos essenciais e, com isso, promover também alívio de alguns sintomas, né? Então, coloquei aqui que são muitas as propriedades. Então, não dá, assim, só num simpósio tão rapidinho para falar de tanto. Acho que pode ser objetivo. Cada uma dessas áreas é objetivo de, no mínimo, mini cursos para que a gente possa explorar um pouco mais, falar um pouco mais de cada um, né? Agora, então, sempre interessante a gente ver que, no caso da aromaterapia, também é interessante que o médico, que o prescritor seja alguém habilitado, estude, que saiba o que está fazendo. Nós temos aí, já tem até alguns documentários mostrando os riscos da utilização inadequada de óleos essenciais. Então, eu acho que isso é uma preocupação importante, porque hoje em dia nós temos acesso, é muito mais fácil comprar algo como rotulado como óleo essencial, mas a utilização tem que ficar clara. Nem sempre aquilo que a gente vê ali na internet, mistura disso com aquilo não é para todo mundo. Então,
Essa é uma preocupação que a gente tem, né? E como é que são usados os óleos essenciais? Óleos essenciais nós vemos sendo utilizados direto no contato com a pele, né? Ou por inalação, né? Na verdade, uma vaporização. Hoje em dia tem spray até, né, com óleos essenciais. Também podemos colocar, então, no ambiente ou fazer massagem, e com isso a intenção é promover uma estimulação que chegue ao sistema nervoso central. Isso eu vou falar de maneira bem resumida. Gente, eu preciso voltar ao slide anterior só para mostrar esse lindinho aqui, que é o Hahnemann, porque eu fiz questão, a Isha, de fazer uma homenagem aos ancestrais que nos permitem hoje falar disso aqui. Esse é o HT Fossé, que é, né, o fundador, o criador da aromaterapia enquanto sistema terapêutico. Mais um sistema terapêutico aqui. Ó, eu tô vendo que eu já tô com 40 minutos. Eu posso continuar? Como é que tá aí? Posso continuar? Pode continuar, Lili. Por favor. Sim, por favor. Tá bom. Bom, e aí agora uma outra possibilidade terapêutica que a gente atende na farmácia é a floral terapia. A terapia floral, ela foi criada também no século XIX. Na verdade, também não, porque eu me parti no XVIII, mas no início do século XX, nós tínhamos um médico homeopata, que era o Bach, que foi, aos poucos, criando uma nova possibilidade terapêutica, né? Porque, assim como todos os anteriores ali, né? Ele conseguiu verificar que os estados emocionais negativos levam à doença física. E nós já temos uma questão delicadíssima que daria um debate incrível, que é definir o que é estado emocional negativo. Não vou pegar isso, só vou dizer que tem. As plantas afetam pensamentos e sentimentos, e para cada estado emocional existe uma flor ou planta cuja essência possui um padrão igual ou oposto que proporciona o equilíbrio. Assim, ele foi trabalhando e desenvolveu as essências florais para 38 remédios. Essa herança que ele deixa, e que hoje muitas pessoas falam em florais, é só beber uma aguinha, peraí. Elas deram tão certo que hoje nós temos os discípulos também, e várias outras linhas de florais foram criadas, e trabalhos cada vez tão ou mais maravilhosos do que o que a gente vem acompanhando. Para quem trabalha mais com florais de Bach, acompanha de um jeito, mas tem florais da Califórnia, florais australianos, florais do Alasca, florais de Minas, Saint-Germain, Filhas de Gaia, Joel Aleixo, né? Então, e é tão ampla a utilização que são mais de 70 países no mundo fazendo uso das terapias florais. Então, é uma riqueza também muito interessante. Como é que são as formas de utilização? Para uso interno, em geral, nós temos soluções diluídas das essências florais, e também tem pastilhas, que é brilhante isso, essa sacada, porque às vezes para criança e não vai ter álcool, é uma possibilidade. Para uso externo, cremes, loções, e também tem os sprays. Atualmente nós temos muito uns produtos que chamam pomanders, né, que usam tanto a aromaterapia quanto associam a floroterapia, e são aspergidos no ambiente com a intenção de também de harmonização, né? São feitos para uso humano e uso animal, e eu vou falar para vocês que também tem gente que usa em vegetais, mas com outro, vamos focar uso animal e uso humano. Alguma peculiaridade que eu acho importante aqui. É claro que nós temos algumas formulações florais que podem ajudar todo mundo, né? Ou podem ajudar muita gente num determinado quadro, né? Até quando se fala de terapia comunitária, né? Se a comunidade toda está afetada por um determinado problema, né? No caso, se a gente pensar aqui na Covid-19, muitas pessoas com o mesmo tipo de problema. Então, aí nós poderemos dizer assim, sim, algumas combinações de florais vão atuar para muita gente. Mas o ideal, quando a gente fala em tratamento
e pensando nos florais, é individualizado, então é autoconhecimento. Então, podemos sim tratar em massa, porque eu acho que tem hora que é mais ou menos isso mesmo que é o necessário e é um recurso importante. Mas nós temos a individualização do tratamento como uma possibilidade especial, que vai aqui a frase que é do Bach, que é o cura-te. Então, você trabalhar, que isso seja um trabalho de autoconhecimento. Para fazer sozinho, eu acredito que com acompanhamento vai ter um resultado muito melhor, né? E é uma grande possibilidade também que a gente tem dentro das práticas integrativas aí. Outra possibilidade é a antroposofia, vou passar en passant, é parecido com a homeopatia, mas não é igual, porque usa uma filosofia muito específica, que é linda e que os estudos são cada vez mais aprofundados. Tem também formas farmacêuticas parecidas com a homeopatia, mas não é igual. Mas tem soluções, glóbulos, comprimidos, tintura, pomada, creme, loção e também tem chás. Aqui, uma questão interessante, só para falar assim, de como é que é a antroposofia, e aí vamos lá, que é o Rudolf Steiner, que eu estou mostrando aqui, ó, os bonitinhos que a gente tem que homenagear todos, que é criador, né, dessa possibilidade da antroposofia, que depois veio com a parte da medicina em si, trabalhar a questão da terapêutica. E o cultivo biodinâmico é assim algo de extremamente especial que a antroposofia veio trazer e que atualmente é um conceito utilizado nessas... Olha para trás, tudo que eu já falei, fitoterapia, aromaterapia, floralterapia, homeopatia, né? Todo mundo ali faz uso hoje de um conceito que veio daqui. Então, mais uma vez eu digo, nós estamos trabalhando juntos. Então, quando nós idealizamos esse seminário, quando nós idealizamos esse simpósio, né, as primeiras conversas, tal, nós chamávamos o evento de diálogo das PICs, porque realmente é o que acontece. As práticas integrativas e complementares, elas dialogam, e uma ajuda a outra, e é por aí que a coisa vai crescendo, e por isso que tem crescido tanto. Bom, como farmácia, olha, deixa eu ver aqui qual que é o slide que eu estou para eu ter certeza. Porque, para ver quantos falta, mas então, enquanto farmácia, eu quero falar mais duas coisinhas. Uma que é muito importante a gente ter atenção aos aspectos relacionados à segurança do paciente. Então, são maravilhosas as possibilidades de usar todas essas linhas terapêuticas, mas não podemos esquecer que o paciente pode ser que esteja tomando um antihipertensivo, pode ser que esteja tomando um diurético, pode ser que esteja tomando um antidepressivo e vai fazer uso de uma prática integrativa e complementar. E o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar parar? Não. Vocês vão fazer uma orientação adequada. Então, essa orientação é importantíssima. Nós temos mais uma questão que eu posso tomar chá na mesma hora que eu tomo o meu medicamento? Não, não pode. Então, essa orientação é uma orientação que ela tem que ser trabalhada, tanto por quem está prescrevendo, decidiu prescrever ali porque fez a capacitação, quanto por quem vai dispensar e entregar aquele produto. Então, nós temos que ter essa orientação, tá? A segurança do usuário é essencial. Então, não adianta só falar, sim, nós estamos exercendo, mas cadê? Tem registro? Como é que você registra que o seu paciente está bem orientado? Ou então, você vai encaminhar o seu paciente para uma farmácia e ele vai ser bem orientado. Ou a própria farmácia vai fazer, né? Então, isso é uma questão importante. Outra questão importante são as interações medicamentosas, eu já falei. Não é para tomar chá junto com o medicamento. E não é todo fitoterápico que você pode tomar junto com os outros medicamentos. Então, aquele pessoal que decide pôr na mãozinha os comprimidos que vai tomar de manhã e mais os fitoterápicos e toma tudo de uma vez só, busque orientação. Porque não é assim que se faz, tá? Fontes de referência, coloquei aqui, né? As obras de referência. Então, se for a própria política nacional das plantas medicinais e dos fitoterápicos, a PNPIC em si, farmacopeia brasileira, a parte da
do formulário de fitoterápico, que é muito lindo todo esse trabalho, o memento de fitoterápico e a própria farmacopeia brasileira. Isso porque eu estou em farmácia, eu estou falando de farmácia, mas tem vários manuais, né? Nós já temos vários protocolos de atendimento em fitoterapia que são feitos no SUS e que são feitos em consultórios particulares, então seguem uma sequência, estão cada vez mais capacitados, né, para utilizar esse conhecimento. Eu vou voltar aqui daqui a pouco. Capacitação profissional a gente tem tanto na forma de cursos de extensão, então várias universidades, né, têm oferecido cursos de extensão nessa área, cursos livres também, dentro dos cursos de graduação, um pouco, né, dessas disciplinas nessas áreas, e aí começa a melhorar aqui na pós-graduação, aí nós vamos ter, sim, já estudos mais avançados, em que você consegue sair mais capacitado, né? Agora, o SUS também tem uma programação de capacitação para os profissionais que ali estão. Né? Já mais uma possibilidade. Basicamente, aqui, alguns cuidados com medicamentos homeopáticos, antroposóficos, florais, óleos essenciais e fitoterápicos que nós precisamos ter quando a gente compra. Você comprou? Então, lê atentamente os rótulos dos produtos que você vai usar. Mantém local fresco e seco. Não adianta comprar um óleo essencial maravilhoso e guardar na janela e o sol vai bater. Não, não, não. Tá? Floral também não. Então, manter local fresco, seco, longe do calor direto de radiações. Isso serve para todos os medicamentos, né, gente? Seguir as orientações de uso e as recomendações de dosagem. Então, não vai dobrar a dosagem só porque você acha que. Procura informação. Vamos fazer isso com segurança, né? Conferir se é de uso interno ou externo, porque às vezes um óleo essencial, vou dar um exemplo aqui de óleo essencial, ele é apenas para uso externo e tem gente tomando. Então, parou, espera e toma cuidado. Manter sempre longe do alcance das crianças. São frascos tão bonitinhos. Tem uns que tem até cara de mamadeira, né, gente? Olha só. Então, cuidado, não é para deixar perto de criança. Conferir também se pode ser usado na gestação e na lactação. Aí eu vou puxar a brasa para essa sardinha nossa aqui, que é a Vivere, é farmácia amiga da criança. Então, a gente tem essa preocupação de, sabe, se uma gestante ou uma lactente tiver curiosidade ou interesse em saber um pouco mais sobre o que pode e o que não pode de fitoterápico no meio desse processo todo, a gente faz orientação e também tem várias cartilhas e diretrizes do próprio Ministério da Saúde para a gente seguir e fazer orientação. E aí, tomou um fitoterápico, tomou um floral, tomou algum produto desse tipo e teve um efeito indesejado, o que você vai fazer? Você vai falar que floral para mim não funciona. Não, você vai procurar o profissional e vai relatar isso, porque até como documentação, isso vai servir como forma de documentar e isso vai servir para você entender o que está acontecendo. Às vezes é porque não é para você repetir e não é para repetir, né? Tem vários detalhes, então precisa de um profissional para ajudar. Eu não vou agradecer ainda não, porque eu quero ler aqui um parágrafo, porque a Gelsa me inspirou demais, assim, porque ela faz isso, né, com as pessoas. E aí eu vou deixar aqui uma colocação do Hahnemann, porque hoje, e foi incrível, porque eu tinha colocado esse slide na minha apresentação, e quem assistiu a Gelsa falando hoje de manhã vai lembrar que ela falou que tem no Hospital Rosoleta Neves, lá em BH, eles estão tratando os profissionais do hospital com homeopatia e que tem tido ótimos resultados e que a equipe, né, tem sentido os resultados e relatado, né, as melhorias que o trabalho no hospital, com certeza dá para imaginar quão estressante é. Mas o Hahnemann, quando escrevia, né, então mais de 200 anos atrás, olha o que o Hahnemann deixou de recadinho. Ele disse assim: o Estado no futuro, 200 e poucos anos depois, será que nós já estamos no futuro? Depois de compreender a indispensabilidade de medicamentos homeopáticos perfeitamente preparados, fará com que sejam preparados por uma pessoa competente e imparcial, a fim de dá-los gratuitamente a médicos homeopatas treinados em hospitais homeopáticos, que tenham sido examinados teórica e praticamente, então especialistas, né, gente? E assim legalmente qualificados. O médico poderá então se convencer desses instrumentos divinos de curar,
e também dá-los gratuitamente a seus pacientes ricos ou pobres. Isso fica como semente, porque semente a gente joga para todo lado, que uma hora vai brotar. Obrigada, falei mais do que devia, acho que não, mas demorei um pouquinho mais, né? Eu agradeço, eu acho que a oportunidade é realmente incrível, agradeço a todos os participantes aqui e aos apoiadores, né? A gente tem aqui como apoiadores a ProEx da UFOP, o Espaço Lotus, que é um espaço de acupuntura, medicina tradicional chinesa, né? Da Kelly Cristine, e temos a Isha, né? Com o trabalho da constelação e com a árvore, né? E a Vivere ajudando, e o laboratório, que agora eu não consegui ler, gente, o nome do laboratório. Laboratório de Sinalização Celular. De sinalização celular, também da UFOP, que também tem, com certeza, uma riqueza grande aqui para contribuir para a gente, né? Obrigada, queridas. Espero que vocês tenham gostado, todos. Vamos lá, vou parar de compartilhar. 5 minutos? E aí? Digam. Foi incrível, Lili. Foi muito bacana a sua fala. Próxima é às 17? Obrigada. Próxima é às 17. Você pode dar 10 minutos de pergunta, né? Sim. Uhum. Tem uma pergunta que já foi escrita, né? Tá aqui no chat. Tatiana? Isso. Você quer ler, Kelly? Uhum. Sim. A Tatiana, ela fala assim, como está o movimento da Farmácia Viva em Ouro Preto e Mariana? E já funciona no Centro de Saúde do SUS? Como foi a implantação? Então, na verdade, não tem farmácia viva funcionando de verdade em Ouro Preto, né? Já foram várias iniciativas, eu vi várias... Eu tô aqui jogando semente, né, gente? Mas eu já vi várias sementes sendo jogadas aí que depois não foram adubadas, nem regadas, e ficou parado. Então, não está acontecendo dessa maneira. Eu sei que tem vários trabalhos, são várias pessoas envolvidas, a gente tem na UFOP muitos profissionais envolvidos nessa área das plantas medicinais e em diversas etapas, tanto do processo do relacionamento, da assistência farmacêutica em si, quanto dos levantamentos etnobotânicos e tal, mas farmácia viva pronta não tem. Eu sei que já tem, inclusive tem chamadas de arranjo produtivo até o PNUD, que é o Programa Nacional, o da Organização das Nações Unidas, tem uma parte voltada para esse fim. E aí o cultivo de plantas medicinais, o foco tá assim na crista da onda, mas farmácia viva aqui, só para responder, ainda não tem. Vamos lá. Então, era isso, Tatiana. Acho que ela queria mais era saber, esse apanhado mesmo, né? A Michele, que queria só te agradecer por tanto. Eu que agradeço, querida. A Bruna gostaria de perguntar. Bruna, você pode liberar o seu microfone e falar. Uhum. Na verdade, o que eu coloquei no chat não foi uma pergunta, mas a minha experiência com essa alternativa quando eu peguei dengue. E eu peguei dengue 4 vezes. Olha. Uhum. E aí você tratou com fitoterápico? Sim. Então, mas e você mora em Ouro Preto? É de Ouro Preto? Eu tô em Mariana. Mas assim, às vezes que eu peguei dengue, eu não tava nem na UFOP ainda. E você estuda biologia? De qual que é a sua área? Não, eu faço história. Ah, tá. Aí é uma experiência minha, tanto minha quanto de pessoas da família também, que caminha para esse lado de coisas, de terapias alternativas, vamos dizer assim. É bem interessante. Então, tem que focar um pouco. Eu ainda não sei como vai funcionar. Eu vi algumas vezes a Secretaria de Estado da Saúde tentando estimular Ouro Preto para algumas ações desse tipo. Eu não acompanho todas. Eu sei que o ano passado, numa dessas iniciativas dentro da UFOP, o que foi promovido foi a capacitação de profissionais, né? Que até a professora Angélica da Escola de Farmácia estava coordenando o trabalho. Então, foram vários profissionais aqui do SUS
que fizeram capacitação em fitoterapia. Para prescrição, né? Para prescrição de fitoterápico. Mas não, assim, a dispensação do fitoterápico através do sistema público de saúde, eu não sei te falar exatamente em que pé que está, né? Mas se for aqui, se for os do que tem aqui, eu tenho registro e não são muitos os prescritores dentro da prefeitura fazendo indicação de fitoterápico ainda, não. Uhum. Eliana, Sim. eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou estudante do 6º período do curso de farmácia e eu gostaria de saber se ao longo do curso a gente vai ter alguma disciplina que envolve a atenção farmacêutica voltada para orientação de uso de chás, de fitoterápicos. Porque uma coisa que eu sinto muito falta quando alguém me interroga sobre esse assunto é de achar uma fonte confiável para orientar o uso de chás para as pessoas que me perguntam. Eu nunca faço isso sozinha, geralmente. Eu procuro na literatura, mas eu não consigo achar uma fonte confiável. E eu acabo perguntando para profissionais formados também, porque é o correto, como eu sou estudante ainda. Mas eu gostaria de saber se a gente vai ter uma disciplina e se a gente não vai ter esses tipos de disciplinas que direcionam para a orientação farmacêutica nesse sentido, onde encontrar fontes confiáveis. Então, primeiro que fontes confiáveis na literatura, mas como você está começando a estudar, você pode começar pela literatura que tem no site do Ministério da Saúde. Então, ali você tem fontes o suficiente para você começar a organizar seu raciocínio nesse sentido. A própria atenção farmacêutica, né, o cuidado farmacêutico com fitoterápicos também é uma iniciativa que o governo federal apoiou, então tem também literatura, né? Se você quiser depois pode mandar e-mail, posso te sugerir algum link. Agora, no curso de graduação, existem, aqui em Ouro Preto, né, existem algumas disciplinas optativas que podem atender um pouco dessa sua curiosidade e te nutrir um pouco aí nessa intenção já, né, de conhecer um pouco mais. Eu sei que a Manu, que está aqui, mas não sei se está aqui agora, a Manuela Silva, ela é das alunas que teve há menos tempo, né, fazendo esse tipo de disciplina, e pode também te dar uma orientação com relação ao como é que está o currículo agora. Mas tem a disciplina de introdução à homeopatia e tem as disciplinas da área, né, da botânica. Você tem lá a botânica aplicada à farmácia. Como é que você estudou aquilo? Aquilo estava lá. Depois a farmacognosia, a fitoquímica, né? A fitoterapia em si. A professora Dene oferece uma disciplina que é fitoterapia. Então, você tem que ficar de olho quando elas são ofertadas para não perder a chance de fazer enquanto você está na academia, porque depois que você sai, aí é tudo particular. Você vai pagar para fazer esses cursos. Ninguém vai te ensinar, né? Mas começa com as fontes aí do Ministério da Saúde que já vão te orientar, que falam de segurança, né? Falam de segurança. Essa questão do uso racional de fitoterápicos, ela é muito prezada, né? E aí, se eu também puder te ajudar, você manda uma mensagem aí que a gente vê. Ok, muito obrigada. Ela escreveu, Obrigada, eu anotei o e-mail da Bruna, eu te passo, Lili. E a Manuela, ela disse que está aqui sim. A fitoterapia, quando ela fez, foi eletiva. E a Kelly também é farmacêutica e... Isso. Se você quiser dizer algo... A Kelly Pois é. Tá lá. Uhum. O que eu ia falar é que essas disciplinas, normalmente, elas são, às vezes, nem eletivas, às vezes elas são optativas. Então, elas é mesmo um extra, assim dizendo, né? E a gente, às vezes, oferece palestras para apresentar esse tipo de conteúdo. Mas a Manu falou que a de fito agora já é eletiva, né? Então, já foi um avanço. Porque antes era optativa. Então, assim, as pessoas nem falavam muito.
E quando você faz uma optativa, quer dizer, às vezes até de outro departamento, que não é da farmácia nem da análises clínicas, né? Então, se já virou eletiva, já teve um avanço. O ideal seria ter uma disciplina de práticas integrativas. Eu acho que apresentando todas elas, né? Em todos os cursos de saúde. Eu acho que, independente de ser farmácia ou não, mas a homeopatia e fito devia ser obrigatório, no meu ponto de vista. Porque é uma coisa muito relacionada com a farmácia. Então, né? Mas... E não é, né? Homeopatia... Eu acho que seria uma proposta interessante. A gente teve um contato bem breve assim com as PICs, foi quando a gente entrou, que teve a disciplina de introdução à farmácia, que a professora teve um cuidado assim muito interessante com a gente de mostrar. A gente falou até sobre Ayurveda, acho que foi Ayurveda e terapia de florais, eu acho que a gente chegou a falar um pouco. Mas as outras práticas não foram abordadas até por conta do tempo. Mas a gente já teve assim, um certo tipo de contato. Mas o que as pessoas mais me interrogam assim, é sobre o uso de chás, sabe? Porque elas não sabem por quanto tempo usar, como usar o chá, se ele pode ser usado de uso contínuo, se ele tem que ser variado, tipo os florais, que a gente toma alguns e faz a rotatividade. Aí eu fico sem resposta, assim. Às vezes até vale a pena fazer um mini curso, assim, que ajude nisso, porque eu acho que é uma demanda muito, muito justa, assim. Isso. A gente, assim, precisa, você vai estudando a vida inteira. Eu, em 1900, e já esqueci, deixa eu ver aqui, 1994, 3, estava fazendo curso de fitoterapia em São Paulo. E ali também, que aliás, querida Kelly, não falei da fito chinesa, mas eu trouxe material da fito chinesa, tá? Depois a gente fala. Mas então, a gente fazia já, né, os cursos de especialização, e muita gente fez, porque você imagina naquela época, 28 anos atrás, não tinha, quando eu formei, não tinha, vocês têm muito mais disciplinas voltadas para esse conhecimento do que nós tínhamos naquela época. Só que não são destinadas a esse foco. O foco não está propriamente no paciente, né? O foco está na produção, ele está no, como eu não pude deixar de ressaltar, né, na própria minha apresentação, está na produção, na qualidade da matéria-prima, está nisso daí, né, na certificação e tal. Então, talvez valesse a pena, assim, montar algo, desenhar algo que atenda, né, essa demanda, que eu acho que é muito justo, sim. As meninas estão falando aqui no chat que a disciplina de fitoterapia foi ofertada agora nessa versão online das aulas, né? Então, quer dizer, está sendo ofertada, né? Ótimo, e vai ter um evento agora, semana que vem, de plantas medicinais, o pessoal da Liga de Fitoterapia, da UFOP. Vocês viram isso, meninas? Cadê? Quem é aluna, vai ter um evento. Já não tem, já acabou a inscrição e tal. Lafito. Mas da Liga, né? Da Liga de Fitoterapia, isso. Vai ter. E a Dênia vai falar, e vão falar mais pessoas também. Tem muita gente que trabalha nessa área, e tem muito trabalho feito, né? Muito trabalho. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Eu queria perguntar uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta de floral. Diga, eu sou uma iniciante em floral, terapia, né? E eu fico na dúvida, às vezes, que o paciente pergunta se tem que beber água depois do floral. E eu não sei falar, porque eu estudei no curso que eu fiz que deve segurar um pouquinho antes de engolir e pelo menos por 15 minutos não comer nem beber nada, nem antes e nem depois. E aí? Tipo, é melhor deixar para ele não deixar de tomar ou se ele beber, ele está bebendo e está indo embora? Não está indo embora. Na verdade, porque está indo lá dentro, né? Vai embora. Ainda não é embora, né? Mas é bem interessante isso, porque eu já passaria, assim, você pode até falar 5 minutos antes e depois, né? Isso quando a gente pinga as gotinhas, que o ideal é pingar debaixo da língua, né? Agora, pelo menos 5 minutos antes e depois. Agora, para algumas pessoas, a gente já tem sugerido colocar na água. E aí ela já vai tomar na água.
Então, não tem problema. A água, não vejo problema nenhum. Pode tomar antes, depois. A água é elemento vida mesmo, né? Então, então, não tem problema. Eu não me preocuparia com isso. Preocuparia assim, ó. Tá, vai tomar antes das refeições e na hora de deitar. Então, é antes da refeição. 5 minutos antes, toma, aí você prepara, tá preparando, arrumando seu pratinho, seu copinho, sua canequinha, já deu 5 minutos, é suficiente. E na homeopatia é que é um pouquinho mais delicado isso, porque na homeopatia, dependendo da dosagem do medicamento, a gente pede 1 hora de jejum. E ali, se pedir, é porque realmente é importante, né? Agora, nos florais, assim, a não ser isso que eu falei, dose única, né? Quando você toma uma dose única de floral, nós podemos pensar também em dar um tempinho a mais, assim, sem comer, né? Mas água Eu tá também dose liberada. única de floral, tive experiências, assim, É incrível. transcendentais. Ai, né? Mas é bom, então. Mas água acho que tá liberado, entendeu? A gente fala assim. Sim. É mais a questão da alimentação. Mas esse tempinho também, eu acho que de 10 minutinhos Não, e 5 minutos, eu acho que é tranquilo, entendeu? E tem gente, às vezes, que está em quadros, que está usando floral de hora em hora. Toma 5 gotas de hora em hora. Aí você vai fazer para essa pessoa comer, entendeu? 5 minutos resolve essa questão e não. E sublingual. Sublingual. É rapidinho, né? Né? Beleza. Obrigada, Helena. Nada. Então, como estamos? Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Acho que A Yasmin que falou que a Faculdade de Farmácia da UFMG oferece mini curso de fitoterapia. Sim, oferece sim. Bacana, e né? tem online, gente, vários. A USP também oferece online curso de fitoterapia. O curso de fitoterapia para prescritores está aberto. Ele é gratuito, você tem acesso até dezembro de 2020 no portal da USP. Então, quer dizer, tem 11 várias módulos, opções, né? assim, não dá, não fica sem estudar, é só querer. Tá querendo estudar, oportunidade tem, entendeu? Então, pode seguir. E esse momento agora, acho que está tendo até mais disponibilização desses materiais, justamente por causa da pandemia, né? Aproveita, então, né, para capacitar. Então, aproveita que está liberado. Então, deixa eu fazer um fechamento aqui. Fiocruz, tá vendo, Manuela? Isso mesmo. Então, tá cheio de oportunidades, assim. Só não estuda quem não quer. Isso daí, ó. Você já viu que a sua vida tá vocacionada para esse lado? As oportunidades estão cada vez mais, assim, surgindo, né? Disponíveis aí para a gente utilizar, né? Então, ó, eu quero agradecer mais uma vez. Acho que foi muito bacana. Eu preciso falar com a Kelly, que eu vou te mandar um artigo muito legal de interação medicamentosa de fitoterapia chinesa com alopatia, que não deu tempo aqui. Eu falei, não, eu vou tirar. Depois eu falo com a Kelly, né? E que eu acho que é muito interessante. Eu ainda estou devendo também para a Isha o livro, né? De florais e constelação. Estou ligada, estou sabendo. E acho que nós estamos caminhando bem, né? Acredito que é uma felicidade, assim, para nós todos aqui, poder exercer a nossa função, né? Na sociedade. Então, estou feliz. Agradeço. E acho que as sementinhas estão sendo plantadas, né, Eliana? Vamos aí, ó. Jogando semente. Queria também agradecer, Eliana, a palestra incrível. E além da palestra, todo esse suporte, né, que você dá e esse acompanhamento, esse trabalho tão bonito que você faz em Ouro Preto, já ao longo de tantos anos, né? Assim, então, a Lili também faz aquela prescrição de vitaminas, né? O trabalho da Vivere é incrível, quem não conhece, pode passar, pode pegar o contato. Você deixou seu e-mail ali no finalzinho, né? Depois também a gente envia, dependendo junto com o material, o certificado, a gente coloca alguns contatos, porque já de verdade a intenção é fazer essa rede, né? Poder divulgar os trabalhos que são oferecidos aqui na região dos Inconfidentes. Então, agradecer mais uma vez, viu, Eliana? Eu vou deixar o e-mail aqui que você falou, isso eu não tinha deixado. Eu agradeço também, gente. Acho que
brilhante, a gente tem mais que juntar, né? Quanto mais, agregar, quanto mais pessoas, melhor, né? Ó, mandei ali, tá? Para você, o e-mail da farmácia farmacêutica, tá bom? Beijo, queridas. Obrigada. Pessoal, então a A gente gente que encerra agradece, essa obrigada a todo palestra mundo. e a gente volta 10 para as 17, né? 10 minutinhos antes eu já entro, para a gente Mesmo ver link. o mesmo link, hoje o dia todo, para a palestra Yoga e Meditação, da Antiguidade ao século XXI, da ciência à prática. Uma breve história de 5.000 anos. Então, vocês estão vendo que as palestras de hoje estão super potentes, né? A mudança de paradigma do conceito de saúde e doença, hoje as farmácias, agora a yoga. Então, palestras maravilhosas, e é com a professora Lívia, eu não sei pronunciar o sobrenome, Eshat, ela é professora da UFOP, né, também, e a Lívia trabalha e pesquisa, né, o yoga e a meditação. Então, ela vai falar um pouquinho pra gente hoje, às 17. Ótimo. Bom, então, obrigada, meninas. Muito obrigada a participação agradecemos de todos. todas. Boa tarde. Boa tarde.